No back de hoje a gente vai falar sobre zonas de conflito e possíveis zonas de buffer, né? Buffer em inglês é zonas de neutralidade, né? A gente está vendo aí conflitos atuais acontecendo e esses conflitos, né, que a gente está vendo poderiam ser evitados se tivesse zona de neutralidade. Por exemplo, a gente não está falando aqui que é para liberar e para os países não terem autonomia dentro do próprio território, mas se notoriamente você tem problemas de disputa territorial que remetem, aí podia ser até um item, né, em relação à lei, uma lei que pudesse ser formulada na ONU, né? Todo mundo sentando e tal. Se aquela disputa territorial durou mais de 50, 100 anos, atualmente como está hoje, com uma paz aparente, você criar essas zonas como não podendo ser invadida por nenhum de lados possíveis, não ter acordos feitos, né? E a gente está citando um pouquinho aqui, poderia ter acontecido, né, para evitar isso, com a guerra da Ucrânia, para não deixar a OTAN colocar tropas na divisa entre a Ucrânia e a Rússia, e também inviabilizar ou não permitir que a Rússia enfiasse o pé na porta dentro da Ucrânia, para você não pegar uma zona sensível, né, e problemática, e você tornar aquilo ali uma possível guerra, que não acho que vai acontecer, mas é possível, uma guerra mundial. Você pegar conflitos territoriais regionais e transformar em guerras de questões assim continentais ou mundiais. A gente não fala só desse. Se a gente pegar aqui a questão das guerras que tem no Oriente Médio, né? Muitas das guerras que tem no Oriente Médio, tem ainda etnias, a gente não está falando disso. Tem etnias que ainda lutam pelo direito de coexistir, de conseguir estar em tal lugar. Isso teria que ser negociado e feito de uma forma diferente. Por exemplo, os curdos, né? Tem muito problema de curdos ainda no Oriente Médio. Os armênios, há pouco tempo atrás, tiveram um problema e conseguiram o país deles, né? E hoje em dia tem uma guerra, que pouco a gente sabe, né? Que é entre a Armênia e o Azerbaijão, né? Por território. Então você tem regiões, por exemplo, a divisa com o Paquistão e a Índia, que é uma das poucas divisas sensíveis que você consegue ver do espaço, porque o muro todo ele é iluminado e ele é grande, né? Ele é bem alto. Então você consegue ver do espaço a imagem da divisa entre os dois, porque teve atentados terroristas, divisa da China com a Índia, divisa da China com outros países embaixo, disputa de território. Tem algumas questões aqui que são problemáticas, que eu já falei com o Silas, que a gente não pode também falar. Por exemplo, as pessoas questionam muito porque o Tibete não é liberado pela China. Todas as bacias hidrográficas nascem ali. Ela ia perder o direito e a autonomia de água no país dela. E ao mesmo tempo ela controla, entendeu? Toda a autonomia que os outros países ali em volta, inclusive a Índia, de autonomia de água deles, que nasce na montanha e desce para os países, né? O que você acha, Silas? A gente passou aí na história relativamente recente que o mundo era verdadeiramente terra de ninguém, né? Então, quem tinha mais força, quem tinha maior poderio militar, entrava no lugar, conquistava, era seu enquanto você pudesse manter, né? Só que hoje a gente está chegando assim num ponto geopolítico mais sensível. As pessoas não estão, o mundo, né? As pessoas não têm mais tolerância para a guerra e com razão, né? Só que tem um jogo político, né? Então seria lindo se fizesse. Na minha concepção, tinha que ter uma lei internacional. Aí a questão é quem que supervisiona uma lei internacional, né? Que rezasse o seguinte: todo país tem o direito à autonomia, legitimidade de ter o seu exército, desde que seja para defesa do território já existente. Qualquer tipo de invasão fosse ilegítima, sob pena de boicote, por exemplo, ó, não vai ter mais relações internacionais com esse país. Entendeu? Você quebrou. Lógico, os países menores já vão ter mais medo. Talvez um país muito grande que acha que se garante sozinho pudesse tentar romper isso daí, né? Mas é do interesse, né, de você ver assim alguns chefes de estados mais inteligentes falando que repudia a ideia de conflito, né, de proporção mundial, porque sabe do estrago que pode ter, né? Então a questão seria simples de resolver não fossem os interesses, como você falou, né? A China não libera o Tibete por causa de água. Todo lugar que existe um conflito hoje, você pode ter certeza que é por questão de uma zona de interesse. Né? Guerra Santa. Guerra Santa não é santa, né? Não é a religião que move as pessoas a se matarem, né? São, de repente, ou território que tem uma relevância ancestral, histórica, né, cultural para as pessoas, às vezes religiosa também, mas ali tem toda a questão das colinas de Golã, né? Que é a região mais abundante de água. Então, se tem. A gente passou, por exemplo, petróleo. Petróleo ditou quantas guerras nos nas últimas décadas, né? Petróleo. Petróleo é ouro preto, dinheiro. E, mano, a gente está passando agora, está caminhando para tentar fazer um mundo mais sustentável. Provavelmente não vai dar certo, infelizmente, não quero ser o pessimista.
Mas vai chegar uma hora que alguém vai olhar, por exemplo, o Brasil, Colômbia. Olha só essa floresta amazônica aí, tropical, linda e cheia de recursos dando sopa. E alguém vai querer, é lógico, enquanto tá tudo bem, beleza, mas a hora que começar a faltar, vão entrar. A Indonésia Exato. tem um problema, não sei se você acha que é a Indonésia, um problema gravíssimo, exploração de óleo de palma lá. Os caras estão asfaltando a floresta lá, tu vai acabando com tudo para extração de óleo de palma, né? Vai chegar uma hora que vai começar, a gente pode ter um neocolonialismo. Exato, e aí você pontuou muito bem. Tem outras questões que a gente olha, né, em zona de conflito, né, em zona também passado de conflito, né, que a gente pode pensar também. Tava vendo há um tempo atrás, aí tem até fácil aí na internet conversar sobre o porquê que a China e a Rússia, a paz não pode ser duradoura e ela não tem como ser duradoura, né? E aí a gente fala sobre conflitos que são milenários, né? Se você falar com povos, né, e até partes de território que não é aceito até hoje, né, tem partes no território no centro da Ásia que a Rússia não aceita até hoje. E a China, nem preciso falar com a questão da China, Coreia e Japão, que tem outra questão. E o que que acontece? Teve uma guerra, que pouca gente sabe que é a Guerra do Ópio, né? Que os europeus estavam entrando ali no território da China. E a Rússia, vendo a situação, ela se aproveitou, sabendo que estava um possível grande oponente ou um concorrente, né? Ou até um parceiro vizinho do lado, gigante do lado. Nas cordas, né? Ela falou assim, olha, você quer mais um parceiro aí para a gente guerrear um pouquinho? Ou você quer continuar tocando a sua guerra sem ninguém vir abaixo com mais nada? Então você me entrega uma parte do território aqui em cima, que fica perto do Pacífico Norte, e que tá tudo certo. Você só me entrega esse pedacinho aqui que está em cima de vocês, que é só me entregar que não rola nada, eu não vou pegar com a minha tropa aqui e entrar. E aí o que que acontece? A China, com a guerra do ópio, o povo tudo viciado, né, dentro do país, tendo que guerrear ainda para expulsar europeus lá de dentro de ocupação, né? Não se via numa situação que ela pudesse fazer nada, né? E não era a China de hoje, né? Não era a China hiperindustrializada, não era a China desenvolvida, né? Não era a China que está no estágio atual. Ela virou de lado uma China agrária ainda, né? Com problemas de alimentação e outros problemas, e entregou o pedaço da terra. E aí o que que acontece? Você avança 50 anos à frente, você tem hoje uma China tecnologicamente muito avançada, com uma população gigantesca, com crescente necessidade de água, e aquela parte de cima que ela entregou para a Rússia, claramente era a única saída que ela tinha ali no Pacífico Norte para ela vazar, e que hoje a Rússia usa para vazar com possíveis submarinos nucleares, outros submarinos, para ninguém notar, para ela ter saída para o mar. Era a saída da China. Hoje ela precisa entrar para conseguir sair no mar, ela precisa entrar por baixo, que atravessa um monte de paizinho, inclusive, né, os países do Sudeste Asiático. Ela não tem acesso a combustível fácil, então ela teve que criar um gasoduto gigantesco, atravessando a China e atravessando o meio do Oriente Médio, atravessando por tudo. Já que ela está comprando nesse momento da Rússia, mas ela não quer estar nessa posição de depender da Rússia, então ela começou a comprar das ex-colônias soviéticas, né? Dos ex-territórios soviéticos, para não falar colônia, né? Os ex-territórios soviéticos estão fornecendo para ela petróleo, gás, etc. E ela está querendo achar formas de se não ter que atravessar o Sudeste Asiático para quê? Para acessar a Baía, de onde 2/3, né, se eu não me engano, da produção mundial de petróleo e gás vem, né? Que é do Oriente Médio ali, né? Que é os Emirados Árabes, Catar, tudo ali. Tem uma península que tem base inclusive sensível de território, né, de invasão ali perto, e permeia todo aquele território, e a China precisa deles hoje. Então ela queria o quê? Se ela tivesse saída por cima, ela não ia estar tendo que fazer os movimentos que ela está tendo que fazer agora. Então o que acontece? Fora o brio que deve ficar lá dentro do chinês, né, de ter visto a Rússia chegar, enfiar o pé na porta e fazer o negócio, tem toda uma questão geopolítica, que remete a quantos anos isso? Se a gente pegar de 50, 100 anos atrás de guerras que tiveram em cima. E aí você começa a ver que a população da Rússia está decrescendo, e a da China é 13/1 na região em cima, né? E aí o que você começa a ver a divisa em cima, tem não sei se é o Lago Bural, que fica na Rússia, divisa com a Mongólia, né? E aí um país precisando de água, tá vendo a maior reserva de água pura do mundo, né? Ali num lago gigantesco, tá olhando em cima, é 13/1, tem 13 chineses para cada russo. O que você acha que vai rolar desse negócio? Não vai se manter por muito tempo. Se tiver a janela perfeita, população decrescendo e tal, e a China com população, e população passando fome muitas vezes, precisando de água e comida de fora, você acha que ela não vai entrar na Rússia do jeito que ela estaria, alguma parte? A chance é de invadir. E a gente só está falando de um deles. A gente está vendo ali a América do Sul, que grandes possibilidades e inimigos nós tivemos na divisa com o Brasil, na época que o Brasil expandiu, né, de forma para dentro ali com os bandeirantes. Quem é que realmente foi lá e questionou as divisas e foi lá e tentou tomar partes do Brasil? Até hoje Ninguém. a gente não teve adversários fortes. Não Como tem. Não tem páreo para Luiz Alves de Lima e Silva.
Mas como eu digo, também os Estados Unidos, o único problema, a pedra no sapato que eles tiveram foi o quê? Foi Cuba embaixo. Se a gente olhar, e talvez a México, Nicarágua. né? Eles brigaram pelo o Texas, se não me engano, é resultado de aquisição, né? Guerra de uma época que era guerra de pessoas, né? Que não eram nações É, já sim. formadas e tal, era formação de nação. Ah, você fala Falando da hoje, crise dos mísseis em 70 lá, né? 60. não, se você pensar nos países hoje constituídos, os Estados Unidos, ele tem medo do México? Tem medo do Canadá? Não tem. Não. Um é parceiro deles, o outro lá de baixo já está estabelecido e é uma economia mais fraca que eles, a democracia é mais fraca. Eles não têm gente que possa bater de frente com eles, como o Brasil até agora não tem. Será que isso vai se sustentar por muito tempo? Será que essas pessoas assinariam os acordos, Ah, e mundialmente aquilo, falando, né? se opor, né? Quem tem brinquedinho nuclear aí? Né? É sempre assim, né? E aí a gente fala sobre zonas de neutralidade, né? A gente esquece que a Ucrânia, na hora que foi dividida, a Rússia falou assim, não, tudo bem, te libera, mas devolve para a gente todo o arsenal nuclear. Foi isso que aconteceu na época, né? Então, hoje a Ucrânia não tem, a Rússia tem, e um dos movimentos é esse. Hoje em dia tem um grupo seleto de pessoas que têm armas nucleares, e aí para você criar a zona de neutralidade, como a gente está falando aqui, muitas áreas, inclusive a gente não está nem falando da África, que tem muitas zonas de conflito ainda, etnias que não aceitam divisões de território e tal, seria um problema grave. E a gente está entrando numa era que os recursos vão ficando escassos, e aí é pior ainda, porque já tem disputa por território não tendo esse problema. E começando a ter como a China, ela vai começar a se virar para muitos lugares diferentes, fazendo onde eu vou tirar água daqui? De onde que eu vou conseguir virar para pegar água, pegar comida e tal? Eu vou ter que me virar. E aí a gente chega num ponto que talvez a janela de neutralidade tenha passado, né? Infelizmente. Que a gente podia ter feito janela de neutralidade para os países não terem mais disputa antiga. Mas é difícil isso acontecer, né? O problema também é que, embora tenha tratados, né, de cordialidade, diplomacia, comercial, e fornece isso, fornece aquilo, a população hoje, na maioria de alguns países, assim, cresce exponencialmente, né? Então, a estimativa é que a população global atinja quanto? 9 bi? Acho que para mais, Em... hein? 10 bi eu acho que vai chegar, hein? Pelo que estão A última que falando. eu vi, acho que até, não lembro, para não falar besteira agora, mas a estimativa é que cresça muito, né? Recurso é limitado, né? Principalmente comida. Então, o bem de consumo acho que é mais fácil de você contornar, mas agora faltar comida, cara, isso aí desperta instinto, né, de sobrevivência e a gente já viu, né, o pessoal passando por isso, né, de faltar e ter problema e o Brasil é o principal fornecedor de carne para muitos países. Imagina se a gente tiver um problema grave de fome, né, que seja um governo protecionista, né, por favor. Ó, a partir de hoje não tem mais exportação de carne, vai ficar no Brasil. Imagina quem depende da gente, né? Ou vice-versa, né? E a gente está falando aí para focar um pouquinho, né? A gente ficar claro que a gente gosta, né, de geopolítica mundial, da parte militar e tal, mas a gente não é profissional na área. Mas a gente gosta bastante, dá para perceber algumas coisas assim. Não precisa de um profissional na área para a gente perceber que tem zonas de zica, né? Que podia ser neutro e tal, ter melhor trabalhado, porque é um problema que está se criando. Geopolítica é geografia, geografia é a ciência da observação. Se você observa o que está acontecendo no mundo, você está legitimado a opinar. Pronto. Exato. E eu ia falar o seguinte: você falou da Índia, muito bem falado. A Índia está prevista ser o país com maior população. E não estou falando de cidade, né? Porque cidade tem ainda Lagos na Nigéria, né? Que está cotada aí para, junto com cidades indianas e chinesas, serem as maiores do mundo. Mas falando da Índia como possível potência, acho que já está perto de ultrapassar a população chinesa, né? E imagina a escala do território. E aí você pensa, a gente só tem relatos, aí, inclusive eu tenho algumas pessoas que lembram do relato bíblico, né? Das pessoas que ficaram presas dentro de um muro e pessoas que não têm acesso, não conseguem sair do muro. Rolou de tudo lá dentro. Gente que passou fome, né? Inclusive comer outros, né? Outros seres da mesma espécie. E aí você imagina um país que está se vendo numa situação que não tem um desenvolvimento ainda por questões ainda, pode ser religiosas, de castas sociais e tal, e N outras, né? Muita gente na zona da pobreza, na zona da miséria, né? E tem gente até, e eu tenho, não sei se é a perspectiva da geografia, mas eu não acredito nos números que são apresentados pela Índia em termos populacionais, porque eu acho que já passou faz tempo, hein? O número de pessoas que tem lá, por amigos meus que já falaram, o número de pessoas que não têm E outra, moradia, fazer censo não é fácil, né, cara? é muito difícil para os interiores e tal. Mas imagina isso, uma população que passa muito dos bilhões, que você não tem como enumerar, você não tem como dar acesso à comida, tudo, não tem como computar tudo, né? Claramente. Chega num momento que essa população, ou ela se devora entre si, você tem um problema grande social na sua mão, como nação, como a Índia pode ter, ou ela sai distribuindo a população para outros lugares do mundo, né? As pessoas vão vazar dali porque está tão insuportável viver ali dentro.
pode ter guerra civil, pode ter gente se matando por comida e Uhum. tal, que aí essas pessoas vão para outros lugares. E aí como é que a gente vai configurar essas guerras mundiais se o mundo está ficando plural e múltiplo, né, em cada país? No Brasil você tem muito indiano, tem muito chinês, tem muita gente de outros lugares. Será que vai começar a ter anexação de território porque muitos imigrantes estão indo para certa parte do globo, né? Chegar num ponto lá, assim, essa terra é nossa agora. Todo mundo comprando em conjunto, tal, daquele lugar não é mais do Brasil, é da Como Índia. foi no passado, né? Exato. A gente pode chegar num mundo que não só seja recurso o problema, porque as pessoas pensam assim, guerra de recursos. É aqui do lado, né? Talvez um país vizinho que cause isso. Mas não, você pode olhar para o outro e falar assim, o Brasil está ali desguarnecido, que esse país tem? Não tem nem parte militar para proteger direito. Não tem nem drone, né? Porque a gente está falando de ser humano, não, mas assim, pelo menos tem tecnologia para proteger, né? Para drone atacar quando for necessário e tal, e defender o espaço. Não tem nada. A gente pode entrar ali. O Nordeste também inabitado, algumas partes ali do Nordeste. Vamos tentar refazer parte do território e tal. A gente está falando do Brasil. A gente não está falando, por exemplo, de outros países que estão. Por exemplo, a gente está falando da Austrália. Podia criar uma lei de neutralidade para territórios já estabelecidos. Agora, amigo, que a gente já falou no passado, a Antártida, né? E o Ártico Norte, cada um por si, vai disputar, entendeu? E aí que pode motivo de guerra maior, né? Que a gente já falou no passado. Groenlândia também, né? Ainda não é. Perdão se falar besteira aqui, mas se não me engano, ainda não é 100% habitável, por causa do gelo, né? Não é 100% habitável, tem tipo uma tribo Inuit, né? Que eles falam lá. E o famoso Trump fez o que você fez aí. Assim, então, esse território aqui não tá sem ninguém usando nada. E aí, Dinamarca, vende pra nós? Arreda o pé daí, Não. meu amigo. É isso, né? Não, o pessoal da Dinamarca nem queria. Não, mas só porque o Trump quer agora também, eu não vendo. Mas é isso. Então, meus queridos, se vocês gostaram do conteúdo de hoje, deixa o joinha aí para ajudar a gente. Compartilha com um amigo que gosta de pensar no futuro também. Temos vídeo toda quinta-feira às 18 horas. Também estamos no Facebook, Instagram, @BackToSchool. Podcast também, os principais aí de todas as plataformas.